Como vocês estão? Gente, hoje eu vim falar sobre uma coisa que é fora da curva aqui nesse canal, mas no final das contas a gente junta com o que esse canal gosta, que é fazer análise profunda da vida, trazer respostas, elucidações para a gente clarear a mente. E clareando a mente, a gente clareia os nossos caminhos. Eu terminei ontem de assistir a série Ragnarok na Netflix. É a terceira temporada. E aí eu trouxe, quer dizer, pensei, né, de trazer algumas coisas e já me vieram outras coisas, então vai ser muito louco esse vídeo. Não precisa você ter assistido a série, tá? Porque eu não vou falar, o final foi assim, o que aconteceu foi aquilo ali. Porque o final eles deixam um entendimento embutido. Eu entendi, não sei se você entendeu, mas esse não é o meu objetivo de falar do final, porque aqui não é análise de série. Inclusive tem vários youtubers que já clareiam a mente. O meu objetivo aqui é falar sobre 2 momentos da série. E são 2 momentos que acontecem com todos nós, na nossa jornada aqui, principalmente com a jornada da mediunidade, né, dos dons, das habilidades, do empoderamento, dos poderes que se abrem, das nossas faculdades que a gente vai desenvolvendo e vai abrindo para um outro lugar, né? E aí a gente vai ficando meio diferentão, não vai? A gente vai ficando meio diferentão. E muitos dos diagnósticos que a gente ganha na existência, diagnósticos psiquiátricos, eles existem, tá? Não é que eles não sejam reais. Dentro da ciência é isso mesmo. Mas se você começar a olhar pelo ângulo maior da realidade da existência, do como funciona tudo no inconsciente, né, naquela amplitude, que não é só aqui, a gente percebe que o que ele viveu ali, né, o Magni, né, o Thor, o que ele viveu ali, aquela confusão de diagnóstico, e até no final aparece ele com a integração daquilo tudo, né? A pessoa vai ficando tão diferente e vai despertando para tantos lugares, dentro e fora dela mesma, que ela vê aquilo que os outros não veem. E, na verdade, é a nossa potência. Todos nós somos deuses, no sentido de todos nós somos Thor, né? E o meu livro Cidade de Alquimia também fala isso, que todos nós somos salvadores, num bom sentido, tá? No sentido de, quando a gente se encontra, se conhece bem, né, se estabiliza, a gente tem como ajudar o mundo a se modificar para um lugar melhor, né, de dentro para fora. Então, a jornada do Thor ali era de despertar para ele mesmo, né, e o poder que ele teria dentro daquele despertar, o poder que ele ganharia. E aí, dentro disso tudo, todas aquelas confusões e embaraços de você estar dentro de uma matrix, né, onde as pessoas estão vivendo suas vidas, não estão nem percebendo, e no final das contas, ele né, luta por aquelas pessoas, ele quer que o mundo seja um mundo melhor, né, e é muito bacana o desenrolar da história, até chegar a esse final reticente, né, que tem muita gente que não está gostando desse final, mas eu achei maravilhoso. E eu achei, não poderia ser melhor para mim, né? Depois, se vocês quiserem discutir sobre isso, a gente discute. Mas é a integração, né? A integração é uma resolução, ou seja, você tinha ali um destino, né, que seria a história, a mitologia, tal como ela aconteceu, como foi narrada, de você poder usar o seu livre-arbítrio para escrever uma nova história, para então gerar um novo mundo, que eles chamam de uma nova ordem mundial. Olha isso. Tudo a ver, é muito atual, só que muito, assim, ainda tem história depois daquela ali, né? Não acabou, porque não acaba assim. É a guerra entre os gigantes. E a ideia que eles deram é que ficou tudo resolvido, né? Mas sempre acontece alguma coisa se tratando de terra depois. Aí, quem sabe, eles vão se juntar para lidar com aquele depois, né? Aí é outra história. Mas o final ali, a integração e o uso do livre-arbítrio, né, e da condição de Deus Criador, poxa, foi muito legal. Foi muito sensacional.
a proposta de uma união, né, de uma nova ordem funcionando para o bem de todos, e realmente não houve ali, pelo menos eles não deixaram a gente ver, uma manipulação da realidade. Realmente, a empresa dos gigantes, né, melhorou a situação da vida das pessoas, as coisas realmente mudaram, eles estavam bebendo vinho e celebrando na mesma mesa. Então, de fato, a energia mudou no momento em que eles entenderam que dá para haver um diálogo, né? No momento em que a luz ela estava num maior tamanho e ela percebeu que aquela guerra ela venceria facilmente. Então, obviamente, o movimento da luz, quando percebe que vai massacrar o inimigo de uma maneira covarde, isso não é lugar de luz, isso é lugar de treva. A treva massacra. A luz não. A luz dialoga, a luz tenta um acordo. Os Exus, antes deles fazerem o que eles fazem, às vezes porque a Terra pede uma força maior, eles são dialogadores, sabe? Eles mostram, isso aqui por A mais B, eu tentei te avisar, isso aqui a gente tentou, né, revogar, pegar mais leve, você não ouviu, agora é assim. Mas, ainda assim, existe toda uma proposta dentro da luz de você ter o resgate das pessoas que estão na escuridão através do trabalho, dentro da lei e da ordem, que muito dos Exus estão enquadrados nisso, as pombogiras também. Então, a luz sempre dialoga. A luz não massacra. A luz não mete os dois pés. A luz, quando pode evitar uma guerra, ela evita, né? Ela faz de tudo para evitar a guerra. E aí, essa construção de uma nova ordem proposta lá, nessa série, foi muito legal, né? Uma nova ordem onde, como a luz iria massacrar, não faz sentido a luz querer tomar o poder. Agora eu tenho poder sobre os humanos, agora eu conquistei o mundo. Não é assim que a luz pensa. Assim é o lado sombrio, né? Então, a partir do momento em que o Thor começou aí é o outro ponto que eu queria trazer. Ele teve que mergulhar no mundo da arrogância, de ver, nossa, eu tenho muito poder aqui, nossa, esse martelo, porra, é a arma mais poderosa que vai vencer os gigantes. Né? O objetivo dele era trazer a paz mundial, era trazer a harmonia para as pessoas não sofrerem mais as injustiças, não serem mais contaminadas, não serem mais abusadas e tudo mais, né? Mas aí, o que aconteceu? Ele começou, aí vem outra parte, ele entrou no poder da identificação com o martelo. E aí, depois, o Deus maior lá, que também fazia parte dos deuses, fez com que ele visse, num movimento totalmente psicológico, de voltar lá nos traumas dele, para ver, porra, você está com medo de quê, né, cara? Porque para você ter se tornado tão arrogante assim, de querer ir sozinho, fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, tem coisa aí. É medo. De que você tem medo, né? O teu inconsciente está atravessando. Ele foi lá, eles usaram aquele baseadinho lá, para ele acessar a raiz do medo. E ainda acessando, ele corria riscos e ele teve que ter um outro aprendizado ali. Ou seja, todo mundo passa por esse momento, né? De tipo assim, porra, a treva tem dinheiro, tem status, todo mundo respeita quem tem dinheiro, quem tem poder. Eu sou um pé rapado da luz. Então, aí ele encontrou com aquela gigante, abandonou a vida, ele entrou no fascínio. No fascínio de que agora ele vai resolver, e por que a gente não pode ter o melhor? Né? E ele distorceu a visão dele porque ele estava com medo. Ele só foi vencido, ele não viu que ele entrou naquele processo. Ele foi levado. E tudo isso faz parte da gente. E a gente precisa viver isso porque aí a gente ganha força depois que sai disso, né? E para isso serve o grupo. Ele ali tinha um grupo de amigos verdadeiros, né, que souberam virar as costas para ele, souberam falar a verdade para ele na cara dele, reagiram ao que ele estava fazendo, né? E era um grupo dos deuses, era a guerra entre deuses e gigantes da mitologia nórdica. Então, eles mudaram a história, né? E houve ali toda a história entre irmãos, a família, a mãe que nunca soube de nada, que nunca viu nada, né, minha gente? Teve um papel fundamental, adorei o papel dela, né? Porque quem disse que todo mundo tem que saber de tudo? Por que a gente vai se despertar na Matrix e vai tentar fazer todo mundo despertar? Quem disse que é assim que funciona? Né? Quem disse que o nosso papel é esse, como deuses? Não é. Né?
Então, achei que ele entrou numa jornada da adequação da alma e do papel que ele tinha, e no final ele exerceu assim muito bem, com chave de ouro. E aí a gente começa a entender um pouquinho dos transtornos psiquiátricos, não é, naquele final, né, que seria o possível final, se fosse pela mitologia nórdica, o final seria aquele que ele estava acessando, de uma certa forma, e ele integrando aquilo tudo dentro dele. Né? Como é que eu vou conseguir voltar para a vida normal, tendo vivido tudo aquilo e acessado tudo que esses humanos não acessam aqui? Como é que eu vou conseguir viver com isso, me casando com uma humana, estando entre eles? Né? Mas ali ele integrou. Ele viu, como é bom, né, no final das contas, eu ter criado essa nova realidade. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vem para ajudar, dentro da nossa força de Deus, que somos, aí cada um vai descobrir que Deus que é original e único, através das nossas vivências, a gente ir se aprimorando para tentar ajudar, né, aquilo que está dentro do nosso possível, de transformar o mundo em um mundo mais tranquilo de se viver, apaziguando as nossas emoções, refreando os nossos impulsos, refreando as nossas ambições, os nossos desejos sexuais desenfreados, né? São as ilusões que aparecem fortemente. Quanto mais luz, mais sombra, né? E aí, vocês vão me desculpar trazer aqui um famoso para fazer uma espécie de analogia, né, a essa série, que eu gosto muito particularmente do trabalho do Thiago Nigro. Né? Eu gosto. Eu, Daphne, adoro o Thiago Nigro, eu sigo ele, as dicas de finanças, né, e tal. Já faz muitos anos. Né? Eu assistia primeiro a Natália, né, do Me Poupe, e depois eu deixei de apoiar ela para seguir ele. E sigo, sem sombra de dúvida, ele é muito bom. Mas a vida pessoal dele agora está muito exposta, né? Vocês estão percebendo, quem acompanha ele, que ele casou rapidamente, né, virou cristão, né, entrou nessa história do cristianismo com muita força da religião. Aí ele se separou da mulher que ele estava, acho que há uns 13 anos, e pela personal dele. E aí os dois viveram uma história muito intensa e já se casaram num casamento, né, se vocês olharem as fotos e os vídeos, é realmente um casamento muito exagerado, intenso, passional. Não entrando em méritos de julgamento, apenas trazendo como uma metáfora do que acontece com a gente na nossa jornada. Com todos nós, todo mundo está suscetível a isso. Né? E ali, quando o Thor, né, que acho que é Magni, né, o nome dele, ele encontra a gigante e ele abandona tudo, a namorada, tudo para viver aquela ambição e aquela paixão, né, aquele sexual, aquela coisa que faz com que ele se sinta grandão. Ele muda completamente a fisionomia, fica mais bonito, né, e ele vai. Só que o mundo, ele é feito de luz e sombra mesmo. Então, sempre que a gente está num caminho luminoso, a gente tem uma missão mais luminosa a fazer, no caso ele tinha, a gente entra em umas encrencas, a gente é convidado a entrar em umas encrencas proporcionais à luz que a gente vai trazer para o mundo, ou que a gente está começando a trazer, né? Enfim. E cada um com o seu ponto de karma, chame lá do que for. E é um ponto de armadilha para fazer com que a pessoa repita padrões e fique preso, iludido, distorcendo as coisas. Então, a gente sempre, quando está muito intenso e passional, a gente faz escolhas precipitadas. E o problema das pessoas muito inteligentes é que elas usam o racional e a mente é muito rápida para justificar as ações. E aí a pessoa fica tranquila que ela acha que ela está vivendo a verdade dela. E depois só que ela vai descobrir, quando a crise bater na porta. Né? Quando ela se ligar, que, perdi meu martelo. Agora fudeu, roubaram meu martelo e eu estou sem poder nenhum. E essa pessoa está comigo por interesse, porque ela também está carente, né? Porque a gigante lá, a namorada do Magni, ela usava, dentro da própria casa da família dela, eles davam castigos para ela usar o colar da obediência, ela não tinha tanto poder.
Então, ela usou, de certa forma, o Magni para que ela pudesse sair daquela situação. Então, era um jogo de interesse. Sim, não existia o amor que eles achavam que existia. E eles falavam em amor, né? Então, o mundo ele é muito perigoso, porque o amor vem de várias formas que não são um amor. E é depois da experiência vivida que a pessoa vai constatar para ter o aprendizado. E a Terra é para isso mesmo. Né? Nada se perde, tudo vira aprendizado. Mas a primeira vez que eu olhei o Thiago Nigro com essa moça, a primeira coisa que me veio, não sei se eu estou certa ou não, mas independente de ter assistido essa série ou ter pensado nisso, a primeira sensação que eu tive, que eu até fiquei, pô, Daphne, por que você está pensando isso? Deixa o cara ser feliz, né? Ele não estava feliz com a outra, foi para outra também. A outra não deve ser uma vítima. As coisas acontecem porque, né? Um casal, né? As dinâmicas ocultas a gente não sabe para ver uma traição. Ó. Mas fato é que quando eu vi, eu pensei, tem alguma coisa ligada à magia e obsessão. Fato. Não estou dizendo que ele seja um cara perfeito e perfeitão e bonitão e ele não tem nada de culpa nisso. A outra é uma megera. Não. Ele tem sim as brechas dele e pegaram ele bonitinho. Bonitinho. Para mim a sensação foi essa, que pegaram ele legal, porque existe ali muita carência no meio, né? Existe ali uma vida muito que me parece ser muito de aparências, mas eles ainda não se deram conta. Porque são muitos os engodos do inconsciente, os emaranhados inconscientes. E quando a gente vê, quando a gente tem poder financeiro, fica mais difícil acessar. Porque tem muito acesso a várias coisas do mundo, é mais fácil se ludibriar. Entende? E aí as questões de carência e de manipulação e de sedução não são vistas com facilidade. Então ele está numa situação ali de risco. Mas a vida é risco. Ele trabalha com finanças, ele sabe. Quanto mais a gente assume riscos, melhor. Quanto mais a gente vai dar passos assim, melhor. E aí ele se confunde, ele se confundiu. Na minha visão aqui de fora, que eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, eu não estou nem julgando os passos dele. Eu estou só trazendo para a gente refletir, porque é o nosso cérebro. A gente aprende melhor quando a gente tem exemplos, a gente visualiza, poxa, a história do outro podia estar acontecendo comigo, é assim que funciona o lado humano. Exatamente. Por isso que eu trago a minha vida também, para a gente olhar para ela, para a gente aprender, para direcionar a nossa. Agora, se vai dar merda ou não vai, não sei, mas que tende a dar pelos passos de grandiosidade, de passionalidade, de impulsividade, de poder, de tamanho. Está tudo muito grande, inclusive no físico. Está tudo muito bonito, está tudo muito vitrine, está tudo muito, sabe? Eles estão deixando de avaliar a profundidade que eles deveriam avaliar. O que está atrás. As pessoas, na maioria das vezes, se iludem porque não querem ver as dinâmicas ocultas. E aí elas tendem a se lascar. Aí vem as crises para que elas vejam. Entende? E aí isso tem tudo a ver com essa série que eu trouxe, Ragnarok. Vocês vão assistir, quem não assistiu, e vai entender certinho do que eu estou falando. Vocês vão ver lá. Tá? Então fica aqui mais esse vídeo de reflexão para a gente crescer junto. E até o próximo. Não vejo a hora. O que será? O que será que vem por aí? Beijo.